você se depara com isso aqui, ó. Olha que imagem maravilhosa. Fala pessoal, beleza? E dessa vez a aventura vai ser percorrendo o Rastro da Serpente, né? Partindo da cidade de Capão Bonito, chegando até Curitiba, em torno de 260 quilômetros de curvas, subidas, descidas, e a ideia é registrar em alta definição, com o máximo de detalhes possível, essa viagem que eu vou fazer. Viagem que eu programei para fazer no meio da semana, saindo aqui de Capão Bonito numa terça-feira pela manhã e chegando em Curitiba ao final do dia. Em Capão Bonito eu me hospedei no Hotel Ibis, que fica a 500 metros aqui do restaurante Portal Rastro da Serpente, que a propósito é parada obrigatória para quem pretende fazer esse trecho. Saí de Capão por volta de umas 8 horas, 8h30, após tomar um café da manhã, e o destino é até a cidade de Iapiaí, como um primeiro trecho para fazer uma primeira parada, esticar a perna, tomar um café. E esses primeiros quilômetros começam de forma bem tranquila, não tem muitas curvas. Então você consegue ir a velocidades até de 80, 90 por hora. E gradativamente, né, à medida que você vai indo pela estrada, essas curvas começam a ficar um pouco mais intensas, mais fechadas e uma após a outra. Então, partir de Capão é até interessante para quem não tem costume em fazer curvas mais fechadas, para você ir se acostumando com o que vem pela frente, né? Mas o percurso é fantástico. Então, olha a paisagem. E detalhe, estamos apenas no começo dessa jornada. Então, tenho 260 quilômetros pela frente até a cidade de Curitiba, e a ideia é ir sem pressa, na velocidade da via, na velocidade que é a minha limitação também com a minha moto. Uma Classic 350 não é conhecida por ter velocidades finais, mas é uma moto que tem um torque interessante, talvez ela me ajude nas partes de subida. Por enquanto eu estou aqui na faixa dos 60, 70 km por hora, curtindo a rodovia, que, diga-se de passagem, até então é um tapete. Não sei se é pelo fato de eu estar em plena terça-feira, mas o fluxo de carros aqui é mínimo. Por muitas vezes eu fiquei vários quilômetros aqui sem sequer cruzar com um veículo, então praticamente eu tenho a rodovia inteira a meu dispor. Vai ser uma viagem sem pressa, a ideia realmente é ir curtindo. Tem um dia inteiro para poder chegar em Curitiba, então vou parando nos points, conhecendo os lugares, fazendo fotos, vídeos. Estou garupado, minha esposa está comigo, né? Estamos de férias e a ideia era conhecer essa famosa estrada que eu ouço muito falar e sempre tive vontade de percorrê-la. Então, o destino agora é a cidade de Iapiaí e vocês vão de garupa comigo com essas belíssimas imagens. E uma dica importante, né, para vocês que pretendem vir para cá e fazer também esse trecho, não se enganem, independente da época do ano, região de serra realmente faz muito frio, então estejam bem equipados para não passar dificuldades durante a pilotagem. No meu caso, eu não só estou de luvas, como também uma segunda pele para as mãos, uma segunda pele por baixo da calça e usando a jaqueta com a parte interna também e com uma blusa grossa. Apesar de estar um céu limpo, né, um sol aqui bonito, mas esse funil que forma de floresta, muitas vezes é montanha de um lado, e pelo fato também da altitude, isso faz com que essas temperaturas esse tipo de rodovia baixe bastante, fora a velocidade que você está também na moto. Então não dá para passar frio, né? Senão vai comprometer
a pilotagem e a experiência da viagem. Então, dica importante, estejam bem equipados para não passar aperto. E após 95 quilômetros, finalmente chegamos na nossa primeira parada, cidade de Apiaí. E aqui está o seu belíssimo portal. E aqui tem um outro point bem legal. E vamos para lá, né? Tem a estátua em homenagem aos motociclistas que passam aqui por esse trecho. Então vamos para lá, tomar um café e dar uma esticada na canela. Após essa breve parada, vamos continuar a viagem, né? Destino agora é Adrianópolis e depois Tunas do Paraná. Vamos rodar aí mais de 100 quilômetros até essas cidades. E no caminho tem muita coisa boa para se ver. Principalmente porque a estrada Rastro da Serpente começa a ficar mais interessante depois de Apiaí. E isso vocês vão conferir já já. Pessoal, um ponto bem interessante. Percebam nessa faixa agora como a pista está molhada. Apesar de ser quase 11 horas da manhã, né, e temperatura, o sol está a pino aqui. Isso é muito comum aqui na serra, né, essa serra Rastro da Serpente, porque é uma área muito úmida por conta da mata. E onde fica a sombra muito grande, essa pista sempre fica molhada, então tem que tomar cuidado quando você vir em uma velocidade maior ou já acostumado com as curvas
que você está fazendo para não ser pega de surpresa com essa pista molhada. Isso é muito comum durante todo o percurso, independente do horário. Pode ser meio-dia, 2 da tarde, sempre vai ocorrer essas situações. Vou acelerar o vídeo um pouco para vocês terem ideia das curvas, né? Parece que são poucas, mas não são. Não é à toa que essa rodovia é conhecida por ter 1.200 curvas de uma ponta a outra. Ou seja, quem faz o bate e volta vai ter que lidar com 2.400 curvas. Então olha com essa aceleração de vídeo como fica. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. E olha que interessante, quanto mais nós subimos, né, a temperatura cai e a neblina ela fica no topo das serras, das montanhas, e dá a impressão que o tempo fechou, né, dá a impressão de que está nublado, que vai chover, quando na verdade não. Fechou bastante porque a neblina começou a aparecer aqui no alto da serra e o tempo deu essa fechada. Então é interessante que você anda um bom tempo assim sobre essas condições e depois simplesmente o sol aparece. Mas essa é a ideia, né? O cenário fica fantástico. Então, nestes 250 quilômetros, que eu estimo fazer em torno de 5 horas, 6 horas devido às paradas, vou ver um pouco de tudo. Mata fechada, mata aberta, desfiladeiros. Depois de Adrianópolis, um pouco antes de Tunas do Paraná, que é um mirante muito bonito, bem alto, que normalmente parece que você está acima das nuvens, quando na verdade é uma neblina que perdura praticamente o dia inteiro sobre a mata. E finalmente chegamos ao mirante, uma das visões mais belas que a gente pode ter de todo o trecho do Rastro da Serpente. De volta à estrada, e agora um trecho grande de declive, uma descida forte. Uma particularidade dessa viagem é que pouquíssimas vezes eu precisei usar o freio e a quinta marcha. E não se espantem, como a viagem corre em baixa velocidade, né, 45, 60, em raras ocasiões você consegue colocar 70, 80, você fica sempre com o motor cheio, né, ali quarta, terceira marcha, e usando muito freio motor nas descidas e nas curvas. Então realmente você aciona poucos freios. E outra coisa que eu estou notando é que a moto, por conta desse regime de condução, está muito econômica. Acredito que eu vou fazer uma das minhas maiores médias de quilômetro por litro com a Classic 350. E na estrada nem tudo são flores, né?
Infelizmente o acidente, já faltando 35 quilômetros para eu chegar em Curitiba, uma carreta de minério tombou. Isso aconteceu pela manhã e a estrada está parada há um bom tempo. Por sorte de moto, deu para passar e eu cheguei no finalzinho. Mas eu tô 5 metros para trás, ele tinha tombado em cima da minha gabina. Ele pegou a minha gabina e ainda me pegou em cima. Agora que é o problema. E finalmente, no final da tarde, chegamos aqui em Curitiba. Primeira cidade, antes de chegar em Curitiba mesmo, é Colombo. E eu me hospedei no hotel Dunamis. Fica bem na rodovia também. E amanhã, logo cedinho, na quarta-feira, farei o trajeto de volta. Agora é de Curitiba para Capão Bonito. E agora já é amanhã da quarta-feira, iniciando o trajeto de volta de Curitiba para Capão Bonito e vou fazer melhor, vou fazer direto também para Limeira. Então vai ser Curitiba, Capão Bonito, Limeira, totalizando 475 quilômetros aproximadamente. Acredito que vai ser uma viagem de 8 a 9 horas, contando as paradas e a velocidade que eu vá fazer toda a Serra do Rastro no sentido inverso. E aí, deixo apenas com vocês as imagens e vou comentar agora só nos pontos que eu pararei, os pontos turísticos. Eu tinha me planejado para tomar um café aqui no restaurante Serpenteando Café, mas infelizmente estava fechado. Não sei se por ser uma quarta-feira, meio de semana. De toda forma, entrei para registrar aqui algumas fotos, fazer uns vídeos. E daqui eu toco para a próxima cidade para tomar um café da manhã mais para frente. Mas o local é bem interessante, bem bonito. Então, segue aqui as fotos e os vídeos. E finalmente achamos aqui um posto, um restaurante para fazermos uma parada e tomar um café da manhã. Isso aqui é Neblina, estamos bem no pé da serra, no alto da serra. A temperatura está baixa, acredito que em torno de 15 graus. E é o posto quilômetro 67, esse é o nome. Tem um mirante muito bonito e vamos dar uma paradinha aqui, dar uma descansada e depois seguirmos para Adrianópolis e Apiaí. E é isso aí, pessoal. O Rastro da Serpente é um circuito fantástico para quem está vindo pela primeira vez como eu. Você se depara com isso aqui, ó. Olha que imagem maravilhosa. Estou aqui no restaurante KM57. Esse aqui, ó. Estou a 70 quilômetros de Curitiba, no sentido inverso agora.
voltando para Capão Bonito e depois indo para Limeira. Mas olha que legal, isso aqui é um deck. A motoca tá ali, ó. Tá aqui, paradinho. Show de bola, né? Olha que lindo. E agora na cidade de Adrianópolis. E o que chamou a atenção foi essa esteira de minério, né, que vem lá do alto da montanha e desce até aqui a base das máquinas de mineração. E olha que interessante, eu abasteci em Curitiba, fiz todo o rastro da serpente de volta, rodei 257 km e olha como ficou o status de combustível da minha moto. A Classic 350 só veio pedir reserva com 290 km, ou seja, conseguiu a média acima dos 32 km por litro. E é isso aí, pessoal, essa foi a minha experiência fazendo o rastro da serpente e de volta, total de 960 km percorridos em 2 dias. Uma experiência indescritível e espero fazer outras vezes. Valeu!